Lições bíblicas. O apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Lição 11. O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Texto áureo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Verdade prática. A Igreja de Cristo é a única instituição divina na Terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Leitura bíblica em classe. 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 3 a 6 e versículo 11. 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 14 a 17. 1 Timóteo capítulo 6. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. 2 Timóteo capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Introdução. Qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nesta lição responderá essas questões, que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Que o Espírito Santo o enriqueça na graça e no conhecimento. Ponto central. É preciso zelar pela sã doutrina. Tópico 1. Ortodoxia versus heterodoxia. 1. Dois termos técnicos importantes. Ortodoxia e heterodoxia são dois termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre ensino correto e desvios quanto à doutrina bíblica. Esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresias nas igrejas locais. 2. Conceito de ortodoxia. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos e significa o que é direito, reto, certo. Então, a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs palavras. Logo, a doutrina cristã é ortodoxa enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. 3. Conceito de heterodoxia. O prefixo da palavra heteros significa diverso. Assim, heterodoxia nos remete à opinião diferente, oposição aos padrões, normas
ou dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto. Para o apóstolo Paulo, a Igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência as doutrinas de demônios. A Igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Sua advertência é um antídoto para nós nos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Síntese do tópico 1. Com ortodoxia, nos referimos à doutrina cristã enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Com heterodoxia, tudo o que for diferente disso. Tópico 2. A ameaça de corrupção doutrinária. 1. A advertência do apóstolo. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. Aqui, a palavra para outra é héteros, diverso. Por isso, Paulo se refere a outra doutrina, como a que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Esse zelo para preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos que não respeitavam os ensinos apostólicos. O apóstolo os identifica como lobos cruéis, vestidos de ovelhas que investiam contra o rebanho de Deus, não o perdoando. 2. Quais eram os problemas de ordem doutrinária? As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos, no primeiro século, sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Nas igrejas como a de Corinto ou Éfeso, haviam os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Outros traziam uma bagagem religiosa do legalismo judaico, aliada ao gnosticismo. É lamentável que, hoje, haja os que defendem a banalização da graça de Deus para, em nome dela, viverem em licenciosidade, e os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. A Igreja de Cristo pertence ao novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. 3. Fábulas e genealogias intermináveis. No tempo de Paulo, havia os mestres falsos, que propagavam fábulas e lendas da vida judaica, como o culto aos anjos. Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou com veemência. Aqui, aprendemos que não podemos perder tempo com querelas infrutíferas. O conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar com o coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Síntese do tópico 2. Paulo sempre admoestou a Igreja quanto às ameaças de corrupção doutrinária. Tópico 3. A Igreja como guardiã da sã doutrina. 1. A Igreja é coluna e firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a Igreja sustenta a verdade. Por conseguinte, diante das falsas crenças, a Igreja é coluna e firmeza da sã doutrina. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Por isso, a Igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar desse nosso papel. 2. O objetivo do zelo pela sã doutrina. Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida.
A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera da fé em Cristo. O falso ensino e os falsos mestres geram contenda, dissensões e gangrenas na comunhão. Logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor, de um coração puro e de uma fé não fingida. 3. A primazia do amor. O fim do mandamento é o amor. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra pessoas, mas contra as ideias que elas representam. O zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja. Nesse caso, o amor como o fim do mandamento é o antídoto perfeito. Ora, o amor de um coração puro é um amor que procede de dentro para fora, não se tratando de mero sentimento. Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais com transparência. No amor, não há lugar para imparcialidade, pois se cultiva uma boa consciência, nem lugar para uma simulação, fingimento e hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida. Síntese do tópico 3. Como coluna e firmeza da verdade, a Igreja é a guardiã da sã doutrina. Conclusão. A Bíblia, a Palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso, precisamos ser dedicados estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade dela é o amor para, em Cristo, vivermos com um coração puro e uma fé não fingida. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a Igreja do Senhor.